Começa agora mais um Alesp Cidadania aqui pela Rede Alesp. O assunto de hoje é planejamento tributário e os impostos aí no começo do ano. Eu recebo o especialista, o Enzo Ribeiro, que é consultor financeiro. Muito obrigado pela sua presença neste Alesp Cidadania de hoje. E também o empresário Douglas Luiz Pereira Domingues, que vai contar um pouquinho para a gente desse case na prática. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você, Guga. Começando, né, ô Enzo, como fazer um bom planejamento financeiro na questão tributária? Em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez o convite da TV Alesp, para fazer essa participação com vocês. É importante sempre a gente levar a informação a quem precisa, que é o mais objetivo da gente estar aqui. E falando um pouco sobre a importância do planejamento tributário, uma vez que nós estamos no início do ano, todas as empresas elas devem fazer esse mapeamento e um entendimento do melhor regime tributário que ela precisa para poder atuar durante o ano inteiro. Então, assim, ela varia de acordo com de segmento para segmento, uma vez que existem particularidades como créditos, benefícios fiscais, que podem ser usufruídos a partir desse planejamento tributário. Entendo. Agora vamos começar a entrar no assunto do Simples Nacional. Como é que funciona o Simples? Então, Guga, o Simples Nacional foi uma unificação dos impostos, foi um modelo definido pelo governo federal, onde ele decidiu unificar 8 impostos em uma única alíquota, sendo que nem todos os segmentos consegue adequar, mas uma vez que a maioria das empresas, hoje pelo menos 90% das empresas, consegue se adequar ao regime Simples Nacional. Como que ele funciona, Enzo? O Simples Nacional ele funciona como eu havia falado. O modelo de arrecadação dele é de uma forma simplificada, onde ele consolida 8 impostos em uma única guia. E ele é baseado também, aplicado uma alíquota sobre o faturamento dele. E a questão da carga tributária, o que ela muda? Conte para a gente aí de forma prática. Então, a carga tributária ela muda, baseado em outros regimes de tributação, uma vez que ela não tem, olhando pelo lado negativo da desvantagem da história, ela não tem benefícios fiscais, como, por exemplo, crédito de ICMS. Ela não pode usufruir desse benefício. Já uma empresa do lucro presumido e real, ela já vai conseguir ter esse benefício. Porém, pelo fato da gente ter o Simples Nacional, ele também tem uma vantagem muito boa, que é a cota patronal, que seria o INSS, parte empresa, que vai tirar aquela alíquota de 20% sobre o INSS. Isso, de certa forma, vai estimular as empresas a contratarem mais, fazendo com que a geração de empregos ela venha a ser maior. Agora, meu caro Douglas, qual que é a tua experiência? Você me contaram que trabalha no setor de audiovisual, né? Isso. Qual que é a tua experiência com o Simples Nacional, com esse planejamento aí tributário? Olha, Guga, para mim foi uma coisa muito difícil de me adaptar. Por quê? Há 6 anos atrás, quando eu comecei a minha empresa, a minha agência, eu trabalhava bastante, pagava muito imposto e não via o crescimento da empresa. E isso fez com que eu começasse a fazer pesquisa para poder entender o que de fato estava acontecendo. Tinha muito trabalho e eu não conseguia contratar novos funcionários. E através de indicações eu conheci o Enzo foi me direcionando. E foi onde que através dessa mudança para o Simples Nacional eu consegui diminuir minha arrecadação e contratar novos funcionários. E o legal de tudo isso é que acabou facilitando até em licitações, de outros projetos. Então hoje, se eu puder indicar, eu sempre vou indicar o Simples Nacional como uma boa forma de melhorar a empresa. Entendo. Qual que é o limite que a empresa tem de faturamento para aderir ao Simples? Como é que funciona? Porque às vezes a empresa aumenta o faturamento, até que margem ela pode usar o Simples? Então, Guga, é interessante ressaltar que o limite, por exemplo, não existe um limite mínimo para aderir ao Simples Nacional. Hoje, as microempresas, elas podem faturar até 360 mil e as empresas de pequeno porte
pode faturar até 4.800.000. Tá? Acho que é importante ressaltar que o Simples Nacional, por mais que ele seja visto como algo benéfico, ele tem também suas desvantagens, né? Qual a desvantagem dele? Porque ele é aplicado a alíquota sobre o faturamento. Já no caso, outras modalidades de apuração, de regime de tributação, como, por exemplo, lucro real e presumido, o lucro real ele vai aplicar sobre o lucro dele. Então, é muito importante, ainda mais agora nesse momento que nós estamos no período de opção pelo Simples Nacional, procurar um especialista para falar de planejamento, entender qual a margem, né, levando em consideração para as empresas que já têm uma atividade anterior, fazer um mapeamento, entendimento e verificar qual o melhor regime. Porque às vezes ele pode estar tributando aí um valor a mais, sendo que o Simples Nacional não é interessante para ele. E se o lucro dele for menor, ele pode optar pelo lucro real e que ele vai pagar um imposto menor. Tá? Então, lembrando que para poder aderir ao Simples, não são todos os segmentos. Então, por exemplo, as factories não podem entrar no segmento do Simples Nacional. E também tem as incorporadoras também, elas são impeditivas de aderir ao Simples Nacional. Tá? Então, é importante ressaltar que eu acho que planejamento ele vai ser como base previsão futura e levando em consideração a toda a operação do exercício anterior. Agora, com o crescimento da empresa, né, que às vezes acontece, você tem que sair do regime, né? Como é que funciona isso? O desenquadramento do... Isso, por Então, exemplo, é até um teto anual. Aí você passou desse teto, você saiu, mas aí eu lhe pergunto, você sai a partir do faturamento do momento ou você perde sobre todo o ano? Então, você vai sair, a partir do mês seguinte você vai recolher como regime, porque assim, durante o período que você esteve no Simples, você vai contribuir normalmente como se fosse no Simples. A partir do momento que você ultrapassou o limite, você passa sim, a cumprir com todas as obrigações acessórias, né, para o governo, pertinente ao regime que for optado, seja ele lucro presumido, seja lucro real. E agora na tua experiência, né? Passamos aí o tempo de pandemia, onde você tem que redobrar o planejamento, porque muitas empresas, né, acredito que no teu ramo você tenha tido, né, uma queda de demanda. Como superar essa fase tão difícil? Olha, a gente teve que se reinventar, né? Foi um ano muito difícil para o audiovisual, 2019. Eu acredito também que esse ano de 2021 vai ser também um pouco complicado nesse primeiro semestre. Mas a questão da gente se reinventar é que outros caminhos a gente conseguiu descobrir aí, né? Eu até fazendo algumas comparações, em meados de 2019, muita gente não estava preocupado com essas questões das lives, né? Então é como se a gente, em 2019, 2020, é como se a gente tivesse retrocedido um pouco para ver que isso valia a pena, né? Fazer um pequeno investimento para poder garimpar outros clientes, né? Eu tive uma perca aí de 40% no movimento, porém cresceu a demanda de live, né? Então eu consegui manter um pouco o meu faturamento, né? E contratar novas pessoas. Então eu acredito que daqui para frente muita coisa vai mudar, porém a gente vai conseguir se manter. Agora, Enzo, em tempos de pandemia, passamos por um momento muito difícil. Eu gostaria de saber quais os conselhos na área de planejamento tributário que você pode dar para os nossos telespectadores. Então, Guga, falando um pouquinho, aproveitando o gancho do Douglas, eu acho que é importante ressaltar sobre alguns benefícios que veio também com a pandemia, né? Referente ao Pronamp, que foi uma linha voltada para a Simples Nacional, né? No caso, as micro e pequenas empresas tiveram esse benefício do Pronamp, que foram contempladas com algumas linhas emergenciais para o governo, tá? Eu acho que é importante porque, como eu falei, existem linhas de créditos específicas para microempreendedores, também para microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Falando um pouco sobre a parte de utilizar como estratégias tributárias para conseguir superar uma crise, nós temos vários meios de buscar. Tá? Entre elas seria a recuperação tributária, gerar um caixa para a empresa, né,
para aquelas empresas, determinados segmentos, como perfumarias, pet shoppings, distribuidora de bebidas, bares, restaurantes, supermercados, mercearias. Então, existe uma leque de segmentos que existem um crédito chamado de PIS e COFINS monofásico, onde é feito a tributação no momento da industrialização e no momento em que a empresa ela compra para revenda, ela tem direito a esse crédito. Ou seja, ela vai apurar o imposto dela, ela vai abater desse valor. E o que é mais interessante é que muitas pessoas, muitos empresários não têm informação sobre isso. E o interessante é que você consegue pedir de volta para o governo, seja ele através de compensação ou devolução de valores. É algo que é uma estratégia e uma saída boa nesse momento, né, que a gente está vivendo de uma instabilidade de mercado, uma vez que a todo e qualquer momento as empresas estão tendo que se reinventar, buscando gerar caixa de alguma forma, eu vejo como um potencial muito grande como forma de estratégia de gerar caixa para as empresas. Agora, por exemplo, né, nesses tempos de pandemia, muita gente aí acabou tendo que escolher quais contas pagar, quais tributos que deveria recolher. Uma situação difícil. Eu lhe pergunto, Enzo, como é que ela faz agora para negociar, para voltar, né, ao plumo normal da empresa? Hoje, Guga, existe uma série de benefícios, né? Inclusive alguns impostos como IPVA, IPTU, alguns tributos, quando você paga antecipado, ele te dá um desconto. Então, se as empresas se programarem para pagar antecipadamente, os descontos muitas vezes é bem significativo. Isso vai fazer uma diferença muito grande. É tudo uma questão de prioridade, né? Então, hoje, analisar principalmente esses tributos que vencem agora no começo do ano, como esses que eu citei agora há pouco. Feito esse pagamento antecipado, você vai ter um significativo muito bom. Agora, de repente, né, o que ficou para trás, a gente sabe que as multas são altíssimas. Como negociar? É legal eu procurar um aconselhamento? Vou direto ao órgão e tento fazer um parcelamento, uma negociação? Como é que funciona? É importante, né, a gente prestar utilidade pública ao nosso telespectador, também explicar as consequências de você não recolher um tributo em dia, que pode virar uma bola de neve e atrapalhar muito a saúde financeira da empresa, né? Exatamente, Guga. Nesse período da pandemia, nós tivemos várias instruções normativas que tivemos que estudar bastante, né, para poder adequar e dar a melhor orientação para as empresas. Entre elas, tiveram prorrogações de prazo de pagamentos para alguns impostos, tanto municipal, estadual e federal. Inclusive, hoje, ainda continua sendo feita essa adequação de imposto, né, que muitos foram prorrogados e foram postergados, né, para que possa haver esse recolhimento e dar um prazo para respirar de uma maneira mais tranquila e não sentir tanto impacto quanto uma crise. Nós sabemos também que muitas empresas, por questão da própria crise, não ter essa condição de se adaptar, de se adequar a uma nova tecnologia, que a gente sabe que houve uma tecnologia muito grande, o uso da tecnologia foi fundamental nesse momento, e isso, de certa forma, prejudicou muitas empresas, levando à falência, porque hoje o número de empresas, a gente analisando o cenário atual, teve muitas empresas que não conseguiram superar essa crise aí e acabaram aderindo à falência. Interessante. Agora, Enzo, a gente falou um pouquinho do ano de 2020, né? Você mostrou aí a tua preocupação com esse início do ano, porque também a gente ainda está nessa época da expectativa da vacina, nós temos um grande número de casos em muitos estados do Brasil e também no estado de São Paulo, lotação de UTI. Agora, o que você espera, né, para o ano de 2021, tanto no planejamento tributário quanto no seu negócio, na parte corporativa? A minha estimativa, com todo esse novo processo, né, é de aumentar aí uns 20%, né, a empresa. Na verdade, já estou em busca de novos funcionários, porque eu tenho uma demanda boa que já entrou nesse início de ano, e eu acredito que um crescimento de 20% vai acontecer, né? Deus ajude que essa vacina venha logo, que esses 20 venham se multiplicar para 40, né? Interessante. E
como é que funciona a recuperação quando você está devedor de impostos? Quais as consequências que você pode ter num primeiro momento administrativamente? Eu gostaria que você falasse sobre isso, Enzo. Então, Guga, a respeito dos débitos devidos ao governo, né, a gente sabe que ele, uma vez que ele é administrado, seja ele, vamos citar como exemplo, Receita Federal, eles passam a ir para a dívida ativa, né, e por um determinado período que pode chegar a uma execução, inclusive uma penhora. Então, o importante é sempre manter uma negociação. Recentemente, o governo abriu possibilidade de parcelamento, né, dando desconto, em muitos casos, de 70% de desconto, juros e multa, e, de certa forma, dando opções de negociação para que as empresas possam estar em dias com os recolhimentos delas. Agora, hoje, quais tipos de empresa que podem se enquadrar no Simples? Existem ramos de atividades adequados a isso? De repente, ramos que são excluídos? Como é que funciona? Então, Guga, assim, é toda uma questão de entendimento a partir do planejamento tributário. Segmentos, então, vou te citar um exemplo. Uma factory, ela já não pode entrar no segmento do Simples Nacional, uma incorporadora também. Ou seja, empresas que têm um faturamento acima de 4.800.000, elas já não podem aderir ao Simples. Tá? A gente sabe que existem vários anexos, né, no Simples Nacional, e a partir daí é feita uma consulta para verificar qual a alíquota adequada para cada atividade, né, a cada segmento. Importante a gente atualizar, hoje ainda existe aquelas empresas individuais, elas têm diferença de tributação em relação às outras empresas? Como é que funciona isso? Então, é o que a gente chama de natureza jurídica, né? Hoje a gente tem uma modalidade grande aí de natureza de opções, né? Inclusive foi criada até a própria unipessoal, né? Que é uma, aliás, uniprofissional, perdão, que foi criado com o objetivo de não limitar o capital social. Por quê? Nós tínhamos a Eireli, que é uma empresa individual com responsabilidade limitada, onde a Eireli, ela isola o patrimônio da pessoa física. E, além do mais, a Eireli, ela exigia um capital social de 100 vezes o salário mínimo. Já no caso da uniprofissional, ela não exige, né, esse mínimo de capital para poder fazer essa abertura. Então, é um modelo que veio para ajudar, até porque quando existia o empresário individual, os bancos exigiam um fiador para que ele pudesse pegar algum tipo de benefício, alguma linha de crédito, pegar um financiamento. Isso, de certa forma, atrapalhava bastante. Aí o governo decidiu criar a Eireli, né? Porém, a Eireli ele estabeleceu como limite mínimo de capital social 100 vezes o salário mínimo, e agora ele conseguiu criar a uniprofissional, onde ela não exige o limite mínimo de capital social. Agora, por exemplo, né, hoje nós temos muitas profissões e atividades que geram, né, a relação pessoa jurídica, e às vezes elas não são empresas, às vezes é um profissional que presta os seus serviços através, né, de uma empresa. Como é que funciona isso? Qual que é a empresa que é mais adequada para esse profissional que praticamente ele dá o trabalho dele, né, numa forma de empresa? Então, hoje o mercado de trabalho ele passou a dar mais essa possibilidade de um modelo de contratação sobre regime de pessoa jurídica. Então, não existe um tipo de empresa específica que ela vai dizer, eu vou contratar mais pessoa jurídica ou vou contratar mais pessoa física. A tendência é essa, até mesmo porque hoje nós tivemos um aumento significativo de demissões, né? O aumento do desemprego no Brasil aumentou bastante, com isso levando, inclusive, as pessoas a empreenderem mais. É algo que a gente analisando, inclusive, o número de empresas que abriram nos últimos períodos foram bastante. Mas isso vem de um reflexo, uma vez que as pessoas estão desempregadas, elas estão buscando meios e alternativas para poder investir no negócio delas. Entendo. Agora eu quero que você, Enzo, deixe uma mensagem para o nosso telespectador que está nos assistindo, né? E queira aí mudar a sua tributação, como ele deve fazer aí para descobrir qual que é a melhor maneira. Lógico, ele deve ter um profissional que faça essa consultoria, mas o que a gente deve estar atento nesse momento?
Então, Google, eu sempre falo que, analisando, eu vejo a crise do Covid veio como uma forma, olhando pelo lado positivo do fato ocorrido, eu vejo que forçou as pessoas estudarem um pouco mais, entenderem um pouco mais de negócio. Porque muitas vezes os empresários eles não têm esse tempo para se dedicar ao entendimento. Então, o correto é estar buscando mais auxílio, mesmo que ele não tenha esse entendimento, buscar profissionais que possam estar lhe auxiliando, né, e entendendo como que funciona o seu negócio. Porque nessa crise, as empresas que mais sofreram foram os pequenos e médios, por conta de não visão gerencial, de não entendimento de caixa, de não entendimento de tributação, de não entendimento de estratégia. Então, é você buscar profissionais que possam estar te auxiliando nesse processo, porque as grandes empresas, elas sentiram também, mas foi de uma forma menor. Os menores não tiveram todo esse impacto, uma vez que eles não buscam, é uma falha às vezes até do empresário, de não buscar tirar um momento para se planejar, agora que nós estamos no começo do ano, fazer um estudo, verificar a caixa, fazer previsão de caixa, identificar o ticket médio, identificar o imposto que ele vai pagar durante todo o período, que tipo de benefício fiscal ele pode ter nesse momento. Agora, Douglas, eu quero que você conte um pouco para o nosso telespectador, né? Que diferença que fez na sua vida e na sua empresa ter esse planejamento em relação à tributação? Você me falou que a sua empresa cresceu, Sim. você contratou funcionários, você espera aí para o ano de 2021 um crescimento quando você se reinventou nos tempos de pandemia, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência aí com a orientação, né, do melhor caminho a seguir em relação aos tributos. Como eu disse, no início acaba se tornando tudo difícil, né? A gente entra com uma cabeça num projeto e começa a ver as dificuldades, né? O fato de eu estar na linha de frente, produzindo, criando, você acaba deixando essa parte jurídica, burocrática de lado e não se atenta ao que pode acontecer. Foi de fato o que aconteceu muitas vezes comigo. Eu estava mais preocupado com a produção e deixei essa parte de ganhos, pagamentos, imposto de lado. Foi quando eu comecei a ver vários problemas, a empresa não crescia, né? Daí eu falei, peraí, eu vou ter que procurar alguém que me direcione porque está errado. E foi o que aconteceu. O Enzo começou a olhar todas as papeladas, correr atrás disso, daquilo. Quando foi ver, tinha um pequeno rombo, né? E aí a gente foi acertando. Eu, de fato, comecei a participar mais, né? Até mesmo pelo fato de estar muito com o cliente, saber o que entra, o que não entra, né? E foi onde que a gente começou a acertar esses buracos, né? A gente começou uma empresa com 4 funcionários, hoje a gente está com 15, né? Então, eu espero que esse ano a gente chegue aos 20, né? E eu acredito que isso foi o melhor caminho. Eu precisava ter uma pessoa focada ali, olhando essa parte burocrática, porque eu percebi que eu sozinho não ia conseguir, né? Então, hoje eu acredito que é o melhor caminho. Então, você que é profissional, está começando a sua empresa, não faça que nem eu. Já arrume uma pessoa para poder te direcionar ao caminho certo, para que futuramente você não venha ter nenhum tipo de problema. Agora, Enzo, é importante a gente abordar também na vida, a pessoa física, por exemplo, no mês de janeiro tem algumas obrigações como IPVA, IPTU. As empresas, elas têm alguns meses que são mais sofríveis em termos de faturamento e as obrigações são maiores? Então, as obrigações, todos os meses a gente tem as obrigações pertinentes, porém, existem as obrigações anuais, né, que no caso é o imposto de renda da pessoa jurídica, que independente de empresa de regime tributário, ela vai ter essa obrigação. A gente entende sempre que o mês de janeiro e fevereiro é um período mais conturbado, né, em virtude das vendas de dezembro, e então já começa a cair um pouco em janeiro e fevereiro, retomando um pouco mais a partir de março. Gente, eu quero agradecer muito a sua participação nesse Alesp Cidadania de hoje. Até um próximo encontro. Muito obrigado, viu? Obrigado, Guga, pela oportunidade. Mais uma vez, é sempre importante estar contribuindo com conhecimento e levando informação através da TV Alesp. Este foi o Alesp Cidadania de hoje, que falou sobre planejamento
tributário. Você continua com a programação da Rede Alesp. Eu quero convidar você a acessar nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Até um próximo encontro. Tchau!